Minuto da Unicidade, com o pastor Tony de Souza. Olá, queridos, graça e paz vos sejam abundantemente multiplicadas da parte do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todos os irmãos unicistas que nos acompanham todos os dias. Hoje é feriado, dia 8 de junho, né? Mas vamos lá, com o Minuto da Unicidade de Deus. No último debate que eu participei, eu tentava falar um texto bíblico e que tive alguma dificuldade lá para falar por ser interrompido naquela indelicadeza. Não vou ficar aqui chorando, né? Mas eu quero compartilhar com você que acompanha o Minuto da Unicidade umas palavras do apóstolo Paulo, que estão lá na primeira carta de Coríntios, aos Coríntios, capítulo 1. Veja bem, eu dizia umas palavras de Paulo que dão forte embasamento ao nome do Senhor Jesus. Aliás, muito mais com relação ao nome de Jesus do que com os títulos trinitários. Porque, veja, ele diz o seguinte aqui a partir do verso, vamos adiantar a leitura, mas convido você depois a ler com calma. Diz aqui o verso 11: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé, que há contenda entre vocês, há contenda entre vós. 1 Coríntios 1, agora verso 12, e 11, agora verso 12. Quero dizer com isto que cada um de vós diz: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu sou de Cefas, e eu de Cristo. Então ele cita aqui no verso 12 alguns nomes: Paulo, Apolo, Cefas e Cristo. Aí diz o verso 13: está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Ou fostes batizados em nome de Paulo? Ou seja, aqui é uma prova que algum nome era invocado no batismo. E aí ele fala: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Glória a Deus. E aí no verso 16 ele diz: e batizei também a família de Estéfanas, além destes não sei se batizei algum outro, porque Cristo não me enviou para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não se faça vã. E aí ele continua falando esses assuntos. Mas veja, ele faz uma interrogação aí, no caso, na teologia, nós chamamos de pergunta de retórica, ou seja, uma pergunta que nos leva à reflexão. Nos chama para essa pergunta, esse tipo de pergunta, não exige resposta, ela exige apenas reflexão. Então ele fala: vocês foram batizados em nome de quem? De Paulo, de Apolo, de Cefas, de Cristo? Está Cristo em vós? Foi batizado? Foi Paulo crucificado por vocês? Ou foste batizado em nome de Paulo? Aí ele diz: para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Eu não batizei ninguém, a não ser 2 pessoas, que ele diz aqui, depois mais uma família, mas ele diz: dou graças a Deus porque a nenhum de vocês de Coríntios, a igreja de Coríntios, ele não batizou ninguém, a não ser Crispo e Gaio. Verso 15, para que ninguém diga, volta a dizer, para que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Será que esse texto, esta referência, não deveria estar aqui, pelo menos citar por alto o batismo trinitário, ou melhor, a fórmula trinitária, para poder, né? O Espírito Santo que inspirou a Paulo ali não sabia desses dias que teria um batismo trinitário, um batismo romano? Então ele fala: para que ninguém diga que foste batizado em meu nome. Isso significa que havia um nome que era pelo qual os irmãos, a igreja, os santos eram batizados. Um nome só, para que ninguém diga que foste batizado em meu nome, Paulo falando.
E aí o próprio Paulo vai dizer o quê? Que o batismo, isso lá em Romanos, aí a gente vai para Romanos, quando ele se inclui, inclusive ele mesmo, que foi batizado em Cristo, ele foi batizado em Cristo, louvado seja o nome do Eterno, lá na carta que ele mesmo escreve aos Romanos, no capítulo 6, olha o que ele diz aqui, ó. Que diremos, pois? Permanecemos no pecado para que a graça abunde, seja mais abundante? De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então, o batismo ele é em Cristo com relação à ordem, com relação ao sacrifício, e ele também é em nome de Jesus. Por isso que ele vai dizer, será que vocês foram batizados em nome de Paulo? Para que vocês não digam que ninguém foi batizado em meu nome. Por isso que eu não batizei ninguém, para ninguém dizer depois, não, tem que ser batizado em nome de Paulo. Mas o nome que Paulo fala o tempo inteiro nas suas epístolas é o nome de Jesus. Ele vai dizer que o nome de Jesus, lá para Filipenses, é sobre todo nome. Aí o que os trinitarianos fazem? Bota o nome de Jesus embaixo. Que se é que ali em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo tem algum nome. Se põe nome ali, o nome de Jesus está embaixo. E aí ele vai dizer, lá aos Gálatas 3:27, todos que foram batizados em Cristo foram revestidos de Cristo. E aí por isso que Paulo fala para os de João, os discípulos de João Batista, e aí você vai ler isso lá em Atos, capítulo 19. Ele pergunta, vocês receberam o Espírito Santo quando vocês creram? E nem sequer sabemos que tem Espírito Santo. E você viu lá que no debate ele faz um malabarismo com relação a isso também. Ele desconversa, ele fala, não, mas aí eles não recebem, ele tira todo o foco do nome de Jesus, ele leva o assunto para outro lado. Não, mas eles eram para ter recebido o Espírito Santo, que não sei o que lá. Como é que eles vão receber o Espírito Santo se não havia sido dado no momento em que eles foram batizados? Veja que eles tentam ludibriar, distrair o foco do batismo em nome. E aí Paulo vai e diz, e os que ouviram foram batizados em nome de Jesus. Não é ordem, aqui não quer dizer ordem, aqui está dizendo... E eu tenho a Bíblia, eu recebi aqui umas informações de uma Bíblia, como é que é o nome da Bíblia? A Bíblia dos judeus, eu me esqueci agora o nome da Bíblia, mas é feita por judeus e é a Bíblia que os judeus usam. Diz lá, eu tenho aqui a foto da Bíblia que o irmão mandou para mim, foram imergidos no nome de Jesus. Aqui, Atos capítulo 19, verso 5. Foram imergidos, ou seja, batizados, imergidos na água no nome. Não é nem em nome, é no nome de Jesus. Então veja que ao longo do tempo, ao longo dos anos, ao longo dos séculos, a partir daquele momento da igreja, logo ali no início, se introduziram esses caras que não têm amor à verdade, não têm amor à mensagem, e aí pregando essas seitas, pregando essas heresias das mais variadas possíveis, e a mãe de todas as heresias, que é a mãe da Trindade. Amanhã nós vamos falar um pouquinho dos líderes religiosos, dos primórdios, dos teólogos primórdios trinitários. Vamos falar um pouquinho dos pais da igreja, que eles sempre falam, e se eu tiver a oportunidade de voltar lá, eu vou falar de que igreja eles são pais de fato. Vamos falar amanhã, no Minuto da Unicidade, um pouquinho de história. A gente está abordando esse assunto no nosso seminário, mas amanhã eu vou abrir um pequeno parênteses para comentar sobre isso. Então eu peço você que ore por nós. Nós não estamos aqui para se aparecer. Aliás, entrar numa trincheira, numa guerra para se aparecer é só se for maluco, só se for um suicida. E esses caras que entram numa trincheira, numa guerra para se aparecer, sucumbe rápido. Então nosso objetivo não é isso. Nosso objetivo é que o nome de Jesus seja conhecido. Ainda que com essas dificuldades que você sabe, não foi fácil também para os apóstolos, não foi fácil para ninguém que se levante de fato para pregar esse nome, para encarar essas raposas. Então peço suas orações, e nós estamos aqui com essa finalidade, coração limpo, mente limpa, um propósito de
defender o nome do Senhor Jesus enquanto Deus nos permitir viver, enquanto nós tivermos forças, enquanto nós conseguimos, né? E aí estamos por aqui, ore por nós, amanhã nós voltaremos com mais uma edição do Minuto da Unicidade. Que Deus abençoe a todos de maneira rica e abundante, graça e paz. Minuto da Unicidade. Olá, meu nome é João Batista, hoje é 25 de junho de 2021. Mais um assunto das Escrituras. O título é: o nome do Senhor Jesus, quando se usar, deve ser colocado antes das obras operadas, e a forma correta de invocar o nome do Senhor. Há muitas coisas que são feitas sem entendimento, mas Deus, conhecendo a intenção de todos os corações, opera segundo a sua misericórdia. E às vezes, por causa da misericórdia do Senhor em operar em nossas vidas, pensamos que certos estamos, quando não estamos rigorosamente conforme as doutrinas dos apóstolos. Pois muitos dizem: iniciamos o culto em nome do Senhor Jesus, quando na verdade o correto é: em nome do Senhor Jesus, iniciamos o culto. Sai enfermidade em nome do Senhor Jesus, mas deve ser ao contrário: em nome do Senhor Jesus, sai enfermidade. Isto porque é o poder do nome que opera todas as coisas. Ou ainda dizem: sai demônio em nome do Senhor Jesus, mas deve ser ao contrário: em nome do Senhor Jesus, sai demônio. Sendo assim, não colocam o nome do Senhor Jesus em primeiro lugar, como deve ser. E se alguém disser: se usarmos o nome do Senhor Jesus antes ou depois, bem faremos, e é a mesma coisa. Ora, nós sabemos que o que aprendemos, ou recebemos, ou ouvimos e vimos em Paulo, isso devemos praticar. É bem verdade que Paulo falou aos Filipenses, mas devemos também cumprir tudo o que Paulo relata nos seus escritos. Por isso, eu disse: o que aprendemos, recebemos, ouvimos e vimos em Paulo, pois uma só é a Igreja de Cristo na terra. E assim devemos praticar tudo o que de Paulo ouvimos, aprendemos, recebemos e vimos. Observemos como o apóstolo Pedro usou o nome do Senhor Jesus em primeiro lugar, e não depois, como muitos o fazem. Está escrito: não tenho ouro nem prata, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda, ou levanta-te e anda, como em outras traduções. Portanto, devemos observar que Pedro colocou o nome de Jesus antes de falar levanta-te e anda, e assim devemos colocar o nome de Jesus em primeiro lugar. Esse é o modo correto. Vamos observar como Paulo fez como Pedro, colocando o nome de Jesus em primeiro lugar. Está escrito: e fazia isso por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno, em nome de Jesus Cristo, que saias dela. E na mesma hora saiu. Observe, primeiro colocou o nome e depois disse ao Espírito que saias dela. E assim devemos ver a importância de colocar o nome de Jesus em primeiro lugar quando necessário for que se use. E dando continuidade à questão como usar o nome de Jesus, vamos observar o que se segue, tomando como base ensinamentos do apóstolo Paulo, Filipenses 4.
Observemos que, de acordo com os textos a seguir, como deve ser a nossa conduta, por obras ou palavras, principalmente observar com os textos a serem expostos modos corretos e incorretos de dirigir-se ao Senhor Jesus, nosso Deus, com as palavras a seguir. Falar para o diabo ao expulsá-lo: quero ver se você é mais macho que Jesus. Esse termo não é aplicável a Cristo, pois Ele é Deus Santo, e não encontramos em nenhuma das Escrituras nenhum servo de Deus, quer profetas ou apóstolos, que tenha se dirigido a Deus, a saber, Cristo, com tais palavras, as quais são fúteis, e é observado a seguir. Antes, porém, ouçamos o que a serva de Deus falou ao usar o nome de Jesus na hora do perigo. Porém, quero observar que Deus não levou em conta a tal conduta, pois certamente a pessoa não o fez por não temer a Deus, mas por falta de conhecimento, e Deus operou por misericórdia. E com isso, pode-se pensar que tal conduta foi certa. É claro que não, como já foi dito em vídeos anteriores, que por muitas vezes, por causa da misericórdia de Deus em operar em nossas vidas, pensamos que certos estamos, mas nem sempre é assim. E devemos lembrar que Moisés não fez exatamente como Deus mandou, para sair água da rocha, para dar água ao povo. Em algumas traduções, disse Deus a Moisés: falai a rocha, ou tocai a rocha. Porém, independente de qual tradução esteja certa, Moisés não cumpriu exatamente. E mesmo assim, saiu água da rocha para a glória de Deus. Ouvindo o áudio a seguir, o testemunho da irmã que disse ao homem: quero ver se você é mais macho que Jesus, o que é completamente desnecessário. Basta o nome de Jesus, que é nome sobre todo nome, e a nossa vitória é certa. Observação: o link desse testemunho se encontra na descrição deste vídeo. Ouçamos a parte mencionada. Eles disseram: dona Emília, se a senhora vai, nós vamos também. Se a senhora for, nós iremos com a senhora também. Segura, irmãos. Mas uma mulher magrinha, franzininha, uma negrinha, ela levanta a voz e diz: dona Emília, irmã Emília, nós podemos levar os nossos filhos menores, os caçulos, sendo assim o homem não nos fará dano algum. A minha mãe olhou e disse: tudo bem. Eu era o filho caçulo, eu tinha 6 anos e 9 meses, sobrou para mim, essa boca quente. Segura, irmãos. Rasgaram para lá, no meio do mato, na região de Anapu. E quando chegaram lá, irmão, na fazenda, o Jair já veio de lá para cá com uma 20, armado. E aquelas mulheres chegaram cantando: breve no céu Jesus há de aparecer. Canta, continue. Uma pausa. O Jair apontou a arma. Em vez da minha mãe correr, ela agarrou no cano da arma, colocou no meio da testa e olhou para o homem. Minha mãe era baixinha, 1,56 m de altura.
mas pensa numa baixinha brava e valente. Olhou no meio dos olhos de um homem de quase 2 metros de altura, o seu Jair, e olhou para ele e disse: atira, se tu é maior do que Jesus. Atira se tu é macho, homem, mais do que Jesus. Ah, como eu sinto saudade da minha mãe. O homem tremia igual uma vara verde. Pastor Juvenil, sabe o que as mulheres falaram? Todas desviaram. Fala, meu Deus, Nossa Senhora, Santo Antônio, tem misericórdia. Todos a pegaram com um tipo de santo, mas a minha mãe agarrou firme, dizendo: Jesus é o nosso santo. O homem não deu conta de atirar. Ela empurrou a arma com a mão assim e disse: você perdeu a primeira batalha. Entrou para dentro da casa e disse: eu vou sentar na tua casa, vou entrar na tua casa e vou sentar na tua casa. Pois bem, mesmo assim, Deus operou grande milagre nesse testemunho. Antes de finalizarmos, vai ser dito outros termos não aplicáveis a Deus, a saber, Cristo, tais como: sou apaixonado por Jesus, citado até em composições que são chamados de hinos. Eu gosto tanto de ti, Senhor. Oi, Jesus, sente-se, vamos conversar? Devemos lembrar que Deus é Espírito e soberano, e certas palavras não são aplicáveis a Deus. Portanto, os termos incorretos apresentados nesse vídeo devem ser excluídos da verdadeira Igreja de Cristo, onde pode frisar entre eles: quero ver se o diabo é mais macho que Jesus. O que chega a ser esdrúxulo, e até pregadores usam esses termos em suas igrejas. Isto porque não apacentam as ovelhas de Cristo, tendo ele recebido o dom, e sim constituíram-se a si mesmos e não o foram por Cristo. E por isso o Espírito diz expressamente às igrejas: sai dela, povo meu. Dentre as partes finais do tema aqui apresentado, serão destacados alguns exemplos nas Escrituras de como alguns invocaram o nome do Senhor. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem afrontaste. Então, ao primeiro capitão enviado pelo rei, Elias respondeu: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. Podemos assim notar a reverência ao invocar o nome de Deus, ou seja, basta o nome de Jesus e mais nada a ser agregado. E assim vamos finalizar com os textos a seguir e demais definições. Quanto aos irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensai. O que também aprendestes e vistes, e ouvistes e recebestes, e vistes em mim,
Isso fazei, e o Deus da paz será convosco. Observação: tais práticas citadas neste vídeo, como invocar o nome de Jesus de forma incorreta, não vimos em Paulo, portanto, seja tirado do meio da Igreja de Cristo. Filipenses 4, 8, 9. O canal A Verdade de Deus permanece para sempre. Agradece a atenção de todos. Pedimos, se possível, compartilhem esse vídeo e se inscrevam neste canal. Muito obrigado. Que a graça seja com todos os que creem na verdade. Amém.